Querido irmão, querida irmã, feliz Páscoa. Minha saudação a todos os queridos radiovintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada nesse domingo mais que especial, domingo de Páscoa. Temos como palavra de Deus Atos capítulo 10, versículo 34 ao versículo 43, o Salmo 117 e 118, alguns versículos deste Salmo, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4 e João capítulo 20, versículo 1 a 9. Meditemos com alegria a santa palavra de Deus neste domingo de Páscoa. Pois tudo bem, querido irmão, querida irmã, temos como primeira leitura Atos capítulo 10, versículo 34 até o versículo 43. Nós temos aqui o testemunho de Pedro. Pedro dizendo, proclamando que, anunciando o querigma. Jesus, enviado por Deus, passou pelo mundo fazendo bem, ungindo pelo Espírito Santo. Foi assassinado numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. E nós somos testemunhas disso. E, ao testemunharmos que Jesus ressuscitou, fomos enviados a pregar esta boa notícia para toda a humanidade. Então é muito interessante que o querigma, consiste justamente nesse anúncio básico. Morreu por nós e foi ressuscitado por Deus. E o grande desafio para a comunidade cristã primitiva não foi justamente o Jesus, a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a fé na ressurreição já existia dentro da tradição judaica, dentro da religião judaica. Mas a questão é que Jesus, que teve uma morte horrenda, como um maldito, segundo a própria religião, foi ressuscitado. O problema não era Jesus ressuscitar, o problema não era a ressurreição, mas era Jesus, que morreu daquela forma, ser ressuscitado por Deus. Por isso que de tal maneira que quando Jesus é assassinado na cruz, todos os discípulos fogem com medo, se desiludem com Jesus porque acham que vão ser crucificados também. Ao verem a morte de Cristo na cruz, todos eles se decepcionaram. E qual não foi a surpresa deles quando Jesus se manifesta vivo para eles? Isso foi inesperado. Às vezes a gente pensa que os discípulos esperavam a ressurreição de Jesus. Não, nenhum deles esperava a ressurreição de Jesus. Né? Então por isso que a ressurreição de Cristo foi a grande surpresa de Deus para os próprios discípulos de Jesus. Né? E aí é a partir de então que eles entendem que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. A partir dessa experiência real com o ressuscitado, e passam a anunciar o mundo todo que ele está vivo, Comemos e bebemos com ele. É interessante que sacramentalmente toda a Santa Missa nós comemos e bebemos com Jesus, fazemos a experiência dele ressuscitado vivo entre nós e somos também, da mesma forma como a primeira comunidade cristã, a testemunhar, a anunciar Jesus vivo para o mundo. O Salmo 117, 118 tem um versículozinho que é o refrão. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, o dia da ressurreição. O dia da ressurreição é o dia do qual a gente vai viver para sempre, o dia no qual a gente vai viver para sempre junto com Deus no céu. Então, este é o dia que o Senhor fez para nós. Então, aquilo que nós celebramos acontecido com Cristo, nós também acreditamos que um dia haverá de acontecer conosco e esta é a nossa esperança. Essa é a nossa fé. Aguardamos, esperamos com todo amor e com todo carinho que um dia nós possamos ressuscitar e viver eternamente com Deus no céu. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Só que este dia, queridos irmãos, queridas irmãs, este dia, queridos irmãos, queridas irmãs, esse dia já está antecipado em nós por causa do nosso batismo. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Quando o autor dessa carta vai dizer, se ressuscitaste com Cristo, busque as coisas do alto. Mas espera aí, as pessoas da igreja de Colossas, da cidade de Colossas, por acaso elas já morreram e ressuscitaram? Não, mas elas são batizadas. E o batismo é a nossa morte e ressurreição. Nós somos batizados na morte com Cristo para ressuscitar com Ele para a vida eterna.
Somos mergulhados na morte de Cristo para viver com Ele eternamente no céu. O batismo nos confere a graça de a cada dia morrer para o pecado para ressuscitar com Cristo para uma vida nova, a vida santa, uma vida de Deus. Então, de certa maneira, todo cristão já é um ressuscitado, espiritualmente, sacramentalmente falando. Mas um dia, essa ressurreição, a vida plena, a vida eterna, esta vida de Deus que foi plantada no coração dele no dia do batismo, haverá de explodir e desabrochar, e ele contemplará face a face o seu Criador. Contemplará face a face seu irmão Jesus. Estará na glória de Deus. Então, dito isso, queridos irmãos, queridas irmãs, pensemos, portanto, na consequência do nosso batismo. O batismo nos configura Cristo e precisamos, de fato, deixar com que a graça de Deus, a força do Espírito Santo, possa inundar a nossa vida e nosso coração. Para quê? Para que esta vida da graça possa permear a nossa vida, a vida de Deus possa correr em nossas vidas. Porque nós já ressuscitamos. A vida eterna já está plantada em nós. João, capítulo 20, versículo 9, nós temos o relato do encontro do túmulo vazio por parte das mulheres, por parte de Maria Madalena. Né? E aí é muito interessante porque nós temos as três figuras, né? Maria Madalena, o discípulo amado e Pedro. Somos sempre colocados diante dessas três figuras. Muito embora a gente leia em português que Maria Madalena viu o túmulo, Pedro viu o túmulo e João viu o túmulo, mas em grego são três verbos diferentes. Ou seja, Maria Madalena, o verbo utilizado é o verbo blepo, ou seja, é o ver externo. Então ela apenas viu o túmulo, desesperou por tê-lo vazio, viu-o vazio, pensou que roubaram e foi chamar os discípulos. Pedro entra no túmulo e vê os panos, é o verbo teorel, de teoria, ou seja, ele tenta entender, compreender o que aconteceu. E, claro, a ressurreição não é compreensível do ponto de vista racional e filosófico. Mas o discípulo amado, ele viu e acreditou. Aí usa-se o verbo oral, né? O verbo oral, que é o ver em profundidade, é o ver da contemplação, aliado ao pisteu, verbo pisteu, de acreditar. Qual que é a lição? A ressurreição de Cristo não se compreende pelos sentidos, não se compreende pela razão, mas a ressurreição de Jesus se compreende pela contemplação do olhar da fé. A fé é somente pela fé que nós podemos compreender a ressurreição, experimentar a ressurreição e fazer a experiência de Cristo vivo. É o sexto sentido que Deus nos dá, é pela fé. Né? Então nós não veremos com esses olhos, nem com esses sentidos, e nem compreenderemos com a nossa razão, que é muito pequenininha para entender esse grande mistério, mas somente pelo dom da fé haveremos de experimentar Cristo ressuscitado entre nós. Os sinais de morte estão evidentes aí no mundo. Tantas situações, tantos túmulos espalhados por aí. Ódio, violências e guerras, fome, desemprego, intolerância e ódio, falta de fraternidade. Diante dessas situações, não basta simplesmente olhar com os sentidos, não basta simplesmente raciocinar. É necessário ter olhar contemplativo e profundo e acreditar que o ressuscitado, mesmo nesses sinais de morte, está presente. Porque ele está ressuscitado, ele é Emanuel e vive conosco para sempre. Ressuscitado glorioso no céu, sacramentalmente, misteriosamente presente entre nós. Então, neste domingo de Páscoa, peçamos a Deus que nos conceda o dom da fé para reconhecer a presença misteriosa do ressuscitado entre nós. E desejo a você, querido rádio ouvinte da Rádio Comunidade FM, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, e a vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais, uma feliz e santa Páscoa, que a luz de Cristo ressuscitado brilhe em vossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Feliz Páscoa.